Sejam todos bem-vindos ao primeiro episódio da série de conteúdos do ensino médio através do blog Matemática Coletiva Unicentro. Neste primeiro episódio, trataremos da teoria dos conjuntos, com uma breve introdução ao tema. Vamos às definições. De modo geral, podemos dizer que um conjunto é uma coleção de elementos ou um grupo qualquer de objetos. E esses objetos na coleção são denominados elementos do conjunto. Notem também que a ordem dos elementos não importa na representação. Logo, para dois conjuntos serem iguais, eles precisam ter exatamente os mesmos elementos, sem que seja necessário estarem na mesma ordem. Tanto conjunto quanto elemento são conceitos primitivos da teoria dos conjuntos, e a relação entre eles é de pertinência, ou seja, um elemento pertence ou não a um conjunto. Vejamos o exemplo. O conjunto N é formado pelos estados da região norte do Brasil: Acre, Amapá, Amazonas, Pará, Rondônia, Roraima e Tocantins. Como Amazonas é um elemento do conjunto N, dizemos que Amazonas pertence ao conjunto N e indicamos por Amazonas o símbolo de pertence ao conjunto N. Por outro lado, como Rio de Janeiro não é um elemento do conjunto N, dizemos que Rio de Janeiro não pertence ao conjunto N e indicamos por Rio de Janeiro o sinal de não pertence ao conjunto N. De maneira geral, podemos dizer que quando um elemento X tem a propriedade que caracteriza um conjunto A, dizemos que X pertence ao conjunto A e indicamos por X pertence a A. Caso contrário, dizemos que o elemento X não pertence ao conjunto A e indicamos por X não pertence a A. Vejamos agora algumas maneiras de representar um conjunto. Além da maneira do exemplo anterior, que é enumerando os elementos, temos por meio de uma propriedade comum a todos os elementos do conjunto ou por meio de um diagrama. Vejamos mais um exemplo abaixo. Agora que já sabemos as representações de um conjunto, podemos verificar a definição de igualdade mencionada no início do vídeo. Dados dois conjuntos, A igual a 0, 1, 2, 3 e 4, e o conjunto B, 4, 3, 2, 1 e 0, observando os elementos de cada conjunto, percebemos que são idênticos, então podemos dizer que A igual a B. Por exemplo, se A igual a x, tal que x menos 2 igual a 5 e B igual a 7, então A igual a B? Sim, visto que ambos possuem apenas um elemento e esse elemento é o 7. Como os elementos são iguais, podemos dizer que esses conjuntos são iguais. Quando comparamos A e B e eles não são iguais, dizemos que são diferentes, representados assim: A diferente de B. Alguns conjuntos recebem uma denominação especial, de acordo com o seu número de elementos. Um conjunto que tem um único elemento é denominado conjunto unitário. Por exemplo, o conjunto A, formado pelos números naturais pares e primos, é unitário, onde A possui apenas um único elemento, o 2. Um conjunto que não tem elemento algum é denominado conjunto vazio. Por exemplo, o conjunto B, formado pelos números ímpares divisíveis por 2, é vazio, pois todo número divisível por 2 é par. Um conjunto vazio pode ser representado de duas formas, conforme os sinais. Outro conjunto que nos interessa é aquele formado por todos os elementos de uma determinada natureza, denominado conjunto universo, geralmente representado pela letra U. Assim, quando estamos estudando os oceanos do nosso planeta, o conjunto universo é formado por todos os oceanos existentes. U igual Oceano Pacífico, Atlântico, Índico, Glacial Ártico, Glacial Antártico.
Um exemplo de conjunto universo, muito estudado no ensino médio, é o dos conjuntos numéricos, indo desde os números naturais até os complexos. Para finalizar, uma lista de exercícios está disponível na descrição, e na próxima semana damos continuidade ao assunto. Obrigado pela atenção e até o próximo vídeo.